paz, queridos. Hoje nosso vídeo não é para células, é para os líderes. Na verdade, é um desafio para você como líder de célula. Nós falamos no domingo sobre o último trecho do capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele reclama que a igreja está dividida, porque as pessoas estão querendo florear o evangelho. Ele volta a dizer, e ele traz um dos textos, conforme John Wesley, um dos mais profundos da Bíblia, porque ele faz uma discussão filosófica sobre sabedoria humana, sabedoria divina, e Paulo fala da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho, e ele faz um apelo para que a igreja volte essa mensagem, falando da sua pregação, que a pregação dele não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas na pregação do Evangelho e nada além do Evangelho. E a mensagem de domingo, apesar de trabalharmos os 4 argumentos do apóstolo Paulo sobre a simplicidade, a pureza e suficiência do Evangelho, segundo, sobre a incapacidade da sabedoria humana, terceiro, sobre o quanto a simplicidade do Evangelho frustra a expectativa dos gregos de sabedoria e a expectativa dos judeus de poder de Deus, e por fim, quem pode receber esse Evangelho, quem é o público-alvo e o que fazer. E aí, um dos autores, deixa eu até colar, que fala da glória da vergonha. O quanto o Evangelho, quando o apóstolo Paulo diz, lembrem vocês quem vocês eram quando foram chamados. Ele está falando para uma igreja que era composta por muitos escravos, por muitas pessoas simples, apesar de não ser uma igreja somente com pessoas simples, mas de serem pessoas, terem algumas pessoas, como no culto de domingo nós falamos sobre o quanto o Evangelho alcançou algumas pessoas da política, algumas pessoas de governo, algumas pessoas de posses, mas na grande maioria a igreja era feita de pessoas simples, e o quanto o Evangelho, justamente a ideia do Evangelho, é transformar pessoas simples para a glória de Deus e usar aquilo que é fraco para envergonhar o que é forte, usar aquilo que é simples para envergonhar a profundeza do conhecimento humano. Nesse sentido, o apóstolo Paulo faz toda a sua argumentação, escreve todo o texto, convidando a igreja a voltar para a simplicidade do Evangelho. Esse é só um resumo para você. Imagino que você, como líder de célula, tenha participado da nossa ceia no domingo, no culto de ceia, e se não o fez, fica primeiro um lembrete para jamais, dentro do possível, deixar de estar conosco na ceia, e segundo, para dizer para você escutar a mensagem. Ela é comprida, mas fala um pouco desses 4 pontos, explica um pouco melhor. E o desafio para você é nessa semana pregar o Evangelho. Tem um exercício que vai tornar o nosso desafio um pouquinho mais difícil. Tá? O exercício, você vai ter que pegar um desses textos que está, um desses grandes sermões de Atos dos Apóstolos, que consideram algumas características da pregação do Evangelho. Eu vou citar para você, você pode anotar, ou se a gente conseguir na edição, vai estar aqui embaixo o texto bíblico. Ou o sermão que está em Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 39, ou o sermão que está em Atos 3, de 12 a 26, ou Atos 4, de 8 a 12, ou Atos 10, do 36 ao 43. Aqui nós vemos 4 sermões no livro de Atos dos Apóstolos, feitos por líderes da igreja primitiva, que falam sobre a mensagem da salvação em Cristo. E todos eles têm 5 características. A primeira, destacam que chegou o grande momento, chegou o grande dia de uma boa notícia, da revelação da boa notícia. Essa boa notícia é Jesus. E o segundo ponto é que nesse sermão faz um resumo da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus como Deus encarnado. Terceiro, mostra o quanto esse Jesus é o cumprimento de toda a expectativa e de todas as profecias do Antigo Testamento. E quarto, assegura ao crente que Jesus, esse que morreu e ressuscitou, um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E por fim,
convida o ouvinte a se arrepender dos seus pecados e a receber o dom prometido do Espírito Santo. Então, o meu desafio para você é pegar um desses 4 sermões de Atos dos Apóstolos. Talvez o desafio dessa semana é mais do que escutar, mas é ver como pano de fundo aquilo que foi pregado no domingo, e você escolhe um desses 4 sermões do livro de Atos dos Apóstolos que foi citado, e você tenta ver essas 5 características. Primeiro, de uma grande notícia, um anúncio de algo muito interessante, que é Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. O quanto isso tem a ver com o que foi prometido no Antigo Testamento. Vamos ver se eu não estou esquecendo de nada. Assegurar que Jesus vai voltar, características todas que estão nesses 4 sermões. E por fim, falar do arrependimento, que é importante para o crente. Todo homem urgentemente precisa se arrepender, crer no Evangelho de Cristo e receber o dom do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha uma boa célula e não se preocupe com a sua oratória, não se preocupe com o seu estudo, se preocupe somente em pregar a simplicidade do Evangelho de Cristo, que Ele é o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Deus se fez carne, viveu, morreu, ressuscitou. Um dia Ele vai voltar para buscar a igreja. Como homens, nós só precisamos nos arrepender dos pecados, nos curvarmos diante do Senhor, crermos em Cristo e recebermos o dom do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que tenhamos, não só nessa semana, mas durante o ano de 2022, ao pregarmos o verdadeiro, simples e puro Evangelho, e só o Evangelho, possamos alcançar muitas vidas para Jesus. Que Deus te abençoe.